Ela saiu da Grécia e desde então vem passando por diversas cidades brasileiras, sendo conduzida por atletas, ex-atletas e pessoas da comunidade que estão tendo a oportunidade de levar por alguns minutinhos o fogo olímpico. Nesta quarta-feira, às 9 da manhã, ela vai estar em Maringá e vai desfilar pelas principais ruas do centro da cidade. A gente está falando da tocha olímpica e para falar um pouco mais sobre esse espírito olímpico e sobre a história da tocha, está aqui no estúdio o historiador e cientista social Gilson Aguiar. Tudo bom, Gilson? Tudo bem, Helene. Tudo bom? Agradeço o convite. Espero poder corresponder um pouco às dúvidas e às perguntas aí sobre a Olimpíada. Com certeza. Vamos começar então contando um pouquinho da história, né, das Olimpíadas. A Olimpíada, ela tem, claro, origem na Grécia. Você tem Olímpia e o Templo de Hera, que é considerado aí o símbolo dos Jogos Olímpicos, né? O templo foi criado como uma forma de você ter uma confraternização entre as cidades e estados gregas. Então é interessante a gente entender que a Grécia, não é a Grécia que a gente conhece hoje, o país Grécia hoje, a nação grega, a Grécia era formada por 120 cidades-estados, então cidades autônomas, e essas cidades, criavam uma forma de confraternização nessas Olimpíadas. Então você tinha convocado os homens de melhor habilidade e competência nas cidades para irem ao Templo de Hera, que é uma deusa, fazerem a homenagem à deusa e ao mesmo tempo mostrarem suas habilidades e sua força. Não eram jogos que envolviam desde jogos equestres com cavalos, jogos como corrida, por exemplo, levantamento de peso. Você tinha uma série de esportes muito parecidos com o que a gente tem hoje, aquela luta grega que todo mundo conhece. E esses jogos duravam alguns dias e era uma forma das cidades poderem criar uma aliança entre elas, um elo entre elas. E depois, é claro, dos jogos, você tinha o retorno às atividades que as pessoas, que os participantes dos jogos, que eram pessoas comuns. Inclusive o primeiro vencedor, o primeiro ganhador de uma Olimpíada, ele foi um cozinheiro. Então você tinha uma pessoa comum praticando nos jogos aquilo que ele sabia fazer de melhor. E esses jogos duraram muito tempo. Eles começam, se remonta aí no século 8 a.C., os primeiros Jogos Olímpicos, eles vão até o século 5 depois de Cristo. Eles acabam exatamente com o domínio romano, quando você tem Roma cristã, já cristianizada, os romanos começam a combater as heresias, e você tem a Grécia dominada pelo Império Romano do Oriente, que era um império já cristão, católico, ortodoxo, e que ele impede a adoração a deuses pagãos. Aí, a adoração a deusa Hera, ou que a Olimpíada expressava como uma espécie de ação à divindade grega, foi interrompida. E aí você tem um longo período em que os jogos ficaram enquanto uma forma de expressão para a população, para a sociedade, e vai ser retomado já no mundo contemporâneo. Na Revolução Francesa se tentou retomar os jogos, em 1788 a 1799, você teve uma tentativa, inclusive com Napoleão Bonaparte, de fazer atividades físicas na França para recuperar os jogos. Mas só com o Barão de Coubertin que a gente tem esses jogos que a gente conhece hoje. Quer dizer, teve essa parada então, e aí ressurgiu. Os Jogos Olímpicos eles ressurgem numa discussão das nações europeias, já numa fase de expansão da Europa, do domínio europeu sobre o mundo, e a intenção, é claro, da Europa de consagrar essa supremacia ocidental. Os Jogos Olímpicos têm muito essa ideia do Ocidente enquanto um centro cultural, um centro de determinação do valor cultural para o mundo. E o resgate dos gregos vem um pouco dessa ideia também dos Jogos Olímpicos. Na Inglaterra, no século XIX, em torno de 1820, 1850, se fez alguns chamados Jogos Clássicos em algumas cidades, como Londres, Liverpool, Manchester, mas nada que fosse envolvendo as nações, né? Aí você tem o Barão de Coubertin, que é o grande idealizador dos Jogos Olímpicos, quando ele cria o Comitê Olímpico Internacional, em 1894, e em 1896 você tem os primeiros Jogos Olímpicos. Mas assim, pensando que o Coubertin, quando ele cria os Jogos Olímpicos, ele cria algo extremamente amador, ele quer resgatar o espírito grego, ele quer resgatar a história dessa Grécia. Então quem ia para essas competições? Atletas que eram habilidosos naquilo que faziam, mas não existia essa coisa do atleta profissional que a gente tem hoje. Você teve lá, nas primeiras Olimpíadas, se não me engano, foram um pouco mais de 300 atletas, 14 países, feito numa forma de confraternização como os gregos, e nada que envolvesse o que a gente tem hoje, que é um verdadeiro espetáculo, uma indústria de marketing, de transmissão, com detalhes, né, e com sofisticação dos jogos. Então você tinha a ideia do Coubertin fazer algo voltado para a população, para o povo participar dos jogos. As pessoas olharem para os atletas e se reconhecerem nos atletas, como o cozinheiro grego que ganhou né, o primeiro jogo olímpico. Agora, apesar de toda essa coisa de unir a comunidade, houve episódios bem tristes, né, dentro de Olimpíadas. A Olimpíada sempre foi, depois de um determinado momento, um instrumento de diplomacia internacional. E também foi um momento em que você tem uma identificação da sociedade em relação aos jogos, né? Vamos pegar Montreal em 1976, né?
marcantes, né? A violência praticada, o terrorismo, por exemplo, contra o Estado de Israel, que é uma discussão que até hoje a gente tem, um debate constante na Alemanha, né? Nas Olimpíadas de Berlim. De Montreal foi a primeira que foi transmitida via satélite, aí que as Olimpíadas ganham o contexto internacional. Então você tem, por exemplo, terrorismo nas Olimpíadas. Você tem, inclusive na tocha olímpica, está interessante isso, né? A tocha olímpica ela é de 1928, é a primeira vez que se tem a tocha olímpica, mas Hitler, por exemplo, quis fazer das Olimpíadas de 36, em Berlim, um marco para a Alemanha nazista, a superioridade racial. Você tem dentro das Olimpíadas um espaço onde as nações, a sociedade, expressam um pouco seus valores e seus interesses. Nós tivemos as Olimpíadas de Moscou na década de 80, que ela foi boicotada pelos países do chamado bloco capitalista. Então a Olimpíada ela se transforma num campo diplomático, num campo ideológico, num campo de ação, de pressão, de vinculação de valores, que escapa um pouco a ideia do esporte, né, da confraternização. Quer dizer, sai um pouco de lá do início mesmo da Grécia, que era essa união dos povos para unir mesmo as pessoas. A ideia de você querer as Olimpíadas como um ambiente de paz, difícil, né, num mundo que tem uma série de conflitos e que, quando ela se transforma, aí sim, na Olimpíada de Montreal, em 76, ela se transforma desse espetáculo que ele é hoje, né, as Olimpíadas são vistas pelo mundo todo, né, o mundo para ver tanto as Olimpíadas de verão como as de inverno, mas principalmente as de verão. Aí o mundo está lá atento a um episódio, a um espetáculo que pode significar uma expressão importante, não só dos jogos, mas de valores e posicionamentos políticos e ideológicos. Então a Olimpíada não escapa disso, né? Por ela ser um espetáculo. Como a gente teve, por exemplo, no estádio francês, um atentado terrorista. Né? Como estava o medo agora com a Copa na Europa, das nações europeias, a UEFA, você tem ali um perigo imenso de uma violência praticada, porque é um espetáculo que o mundo todo está vendo. Então a Olimpíada não pode fugir disso, devido a esse contexto que a gente está vivendo. Vamos falar da tocha, então. Beleza. Como é que ela surgiu? A tocha ela foi uma ideia, a primeira vez que eu falar do fogo olímpico, né? Em Amsterdã, em 1928, nós tivemos uma Olimpíada em Amsterdã e se tentou fazer da Olimpíada um espetáculo ligado ao fogo olímpico. Mas vamos pensar que o fogo olímpico, ele tem a ideia do Prometeu, que é um deus que rouba o fogo de Zeus. O fogo para as civilizações antigas, ele é uma expressão de vida. O forjar a vida, a transformação das coisas se dá através do fogo. Os egípcios tinham muito essa ideia do sol como um fogo permanente. Então você tem, a tocha olímpica é a vida, o símbolo da vida. E roubar de Zeus o fogo é dar a condição de quase semideus ao homem, né? O homem se transforma em alguém que transforma, se impõe. Na concepção de Platão, por exemplo, a ideia do corpo perfeito, de um homem perfeito, que é a busca que o homem tem. Então as Olimpíadas tentavam aproximar esse homem fisicamente dos deuses, né? É por isso que as estátuas até mostram Exatamente. isso, né? Aí o fogo olímpico ele vai se transformar no símbolo dessa vida, no símbolo dessa força dos deuses. Ele é produzido, né, artificialmente no templo de Hera, em Olímpia, através de espelhos, meses antes das Olimpíadas, e aí ele percorre todo o caminho até chegar à sede. Mas em 28, em Amsterdã, se fez o fogo olímpico, não tinha ainda a tocha, essa coisa de ficar passando pelos países, pelas cidades com a tocha olímpica. Quem vai criar essa situação, por incrível que pareça, é Hitler. Adolf Hitler, nas Olimpíadas de 36, em Berlim, que ele quer fazer a supremacia alemã se impor, ele faz todo o processo de pegar a tocha, ele recupera a ideia da Grécia Antiga e trazer essa tocha da Grécia até Berlim. Se eu não me engano, foram em torno de 13 ou 15 mil atletas, 3 mil atletas que percorreram da Grécia até Berlim, transportando a tocha. Fizeram um caminho mesmo? Fizeram um caminho como é feito. Aí isso vira uma tradição. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que rompe a Olimpíada, e a partir de 52, 48 e 52 se retoma essa ideia. E aí ela vem passando pelos anos a chegar até hoje, né? Só que essa tocha olímpica, ela já percorreu o mundo, e percorre mesmo, até eu estava conversando com a Elaine antes da gente entrar no ar, é o fogo mesmo de Atenas que vem, vai no avião, vai guardar. Entra no avião com fogo e tudo. Sem terrorismo. Não, porque ninguém pode entrar com nada no avião, né? Principalmente em voos internacionais, ninguém entra com nada. Mas a simbologia é muito forte, por isso que ele é mantido aceso, né, em todo o percurso dele. A gente teve um episódio de gente tentando apagar isso a tocha. Acontece sempre. Ele ganha esse ambiente de expectativa das pessoas, porque, como eu falei para você, na década de 70 a Olimpíada começa a ser transmitida via satélite. Nós temos o marketing ligado à Olimpíada. Ele é um espetáculo. A gente vai ver nos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, como nós tivemos nos outros jogos mais recentes, a ideia de transformar os Jogos Olímpicos no momento em que a população perceba a dimensão do que é. Você tem um evento
que envolve várias nações de todo mundo, e como as pessoas estão atentas aos detalhes, né? Eu brinco muito que a multiplicação de câmeras que existe num evento como esse é a perspectiva de negociação, comercialização e atenção que se dá aos jogos. O corpo do atleta, ele é visto de vários ângulos, os movimentos são repetidos várias vezes. E o índice de perfeição do atleta naquilo que ele faz se transforma quase que numa obsessão. Então você acompanha o atleta desde os treinamentos, conseguir os índices para participar dos jogos em várias modalidades. Se eu não me engano, são mais de 30 modalidades diferentes, são mais de 15 mil atletas participando. Quer dizer, você tem todo um ambiente em que todos esses esportes têm patrocínio, tem toda uma identificação nacional, os atletas são heróis nacionais, eles são vistos e identificados como pessoas importantes para a nação, é a nação que está presente lá. Então você cria um ambiente em que a população mundial fica ansiosa em ver o desempenho dos seus atletas, né? E para os atletas também é uma forma de se firmar enquanto profissionais. Bem diferente daquilo que o Coubertin, no final do século XIX, idealizou. Né? Uma coisa mais amadora, de pessoas comuns como a gente, de repente, vamos pegar a Elaine, sabe nadar super bem, e ela vai para as Olimpíadas e volta, né, a ser a jornalista que ela é. Quer dizer, essa ideia de uma pessoa comum poder enxergar nas Olimpíadas uma forma dele também, ver no esporte uma maneira dele expressar sua vontade, seu desejo de ser valorizado. Nenhum de nós aqui vai conseguir fazer metade do que o atleta profissional faz. Porque se transformou numa empresa, né? Como a Copa do Mundo, que a gente viu no Brasil em 2014. Então a tocha olímpica ganha esse momento de espetáculo também, né? Essa forma de tentar envolver a sociedade, que está participando dela, do país, se envolver com a Olimpíada, divulgar a Olimpíada, homenagear as pessoas nas cidades. Os critérios de escolha são os mais variados possíveis. E aí você tem ela chegando em Maringá, por exemplo, vai passar por Maringá e depois vai a caminho do Rio de Janeiro, em todo esse percurso. Se não me engano, daqui mais ou menos 40 dias chega no Rio de Janeiro. Aí começam os Jogos, né? O mundo olha para os Jogos Olímpicos. Tomara que a gente não perca a ideia inicial da Grécia, do Coubertin, da paz, né? Da gente entender os Jogos como o encontro das nações à procura de uma convivência melhor. Mas que ele é extremamente profissional e é um espetáculo. Com certeza. Deixa eu te perguntar, como cientista social agora, por que isso mexe tanto com a emoção das pessoas, né? A gente percebe as pessoas que carregam a tocha, na hora que acendem a tocha e saem correndo, se emocionam muito, as pessoas que assistem a tocha passando se emocionam, as pessoas se unem para ver a tocha passando, quer dizer, se fosse para a gente olhar só por uma coisa simplista, é só um pedaço de madeira, ou sei lá do que é aquilo, com um pouco de fogo em cima, né? Com um pouco de fogo em cima. O que faz com que as pessoas tenham essa proximidade e até o que gera essa emoção, tanto para quem carrega a tocha como para quem está assistindo? Bom, a gente tem que pensar um pouco no que a gente chama de identificação popular, né, com o símbolo. A gente tem, quer queira, quer não, um símbolo criado ao longo do tempo, muito bem firmado, que tem um significado para todos nós. O significado que a gente dá para as coisas é uma coisa meio complicada, né? Nem todo mundo dá o mesmo significado a um determinado símbolo, por mais que ele tenha a mesma carga emocional para as pessoas. Então a gente tem que entender que as Olimpíadas aproximam as pessoas mais simples e comuns de um momento grandioso, né? De pensar que aquela tocha, né, aquele fogo que está ali, vai estar num momento magnífico nas Olimpíadas e vai significar um grande evento internacional. Bom, já tem toda uma simbologia. Para as pessoas que vão carregar e as pessoas que acompanham, é essa proximidade de algo muito importante, de algo que tem um significado que vai além delas, que vai muito além dos seres humanos. O ser humano sempre colocou em determinados objetos, vou usar aí talvez de forma um pouco exagerada, né? O mesmo símbolo como a cruz, ou mesmo personagens importantes, né? Símbolos que transformam a humanidade numa comunidade, até certo momento, convergindo para um valor comum. As pessoas gostam dessa identificação porque elas se sentem mais próximas dela. Então acho que tem essa proximidade. As pessoas se sentem motivadas por verem naquilo algo que está além delas e que a transporta para um evento maior do que elas. A outra coisa importante é o evento enquanto condição coletiva. Eu acho fantástico, uma tremenda ideia de você passar pelos lugares, né, e fazer com que as pessoas percebam que aquilo que elas vão ver aparentemente tão distante é muito próximo a elas e causa nelas uma emoção interna, ocasiona nelas um valor que sai um pouco dessa vida aparentemente comum e corriqueira e dá a cada uma delas um pedaço de significado maior, importante. Imagina ainda para quem está carregando a tocha. Né? Ou seja, eu vi o fogo que veio da Grécia. E eu participei disso, eu levei, eu conduzi. Eu sou uma das peças que fez aquilo chegar lá. Por mais que há toda uma simbologia, há toda uma produção em torno disso, mas há o envolvimento emocional das pessoas, que conta muito para elas, né? Que é uma grande realização.
E se a gente fosse pensar, né, como um publicitário, uma grande jogada, porque, afinal de contas, todo mundo enxerga a Olimpíada como algo que todos abraçam, todos querem, todos gostam, e todos vão consumir aquele momento que a Olimpíada é como um produto. Mas é também uma simbologia que eu espero, como sempre, mantenha a ideia da Grécia Antiga e do Coubertin. A gente pode dizer também que as pessoas acabam meio que se inspirando, se espelhando nos atletas pela coisa da perfeição, do corpo perfeito, da perfeição na atividade que faz. Vamos dizer que pode até ser, Elaine, mas eu acho que o atleta hoje está tão sobre-humano, né? O atleta hoje, profissional, é tão sobre-humano. Esses dias eu estava vendo o quanto que um jogador de futebol percorre o campo, né? Ele percorre 3 vezes mais, esse jogador nosso atual, do que um jogador da década de 1970. Então, veja, em 40 anos, você corre muito no campo. Os atletas que hoje disputam 100 metros, 200 metros, revezamento, natação, eles são super atletas, treinados e quase sempre têm sequelas depois que saem da vida de atleta. A conta chega, né? Então, é isso, e a conta chega e cobra caro. Então, para nós seres humanos, né, que estamos ficando mais obesos, estava vendo uma reportagem esses dias, os paranaenses estão ficando mais gordinhos, um aumento grande em 10 anos, de quase, acho que se não me engano, 10%. A gente está um pouco distante, a gente idealiza o corpo perfeito, a gente até busca esse corpo perfeito, mas a perfeição do atleta é algo mais para admiração. As pessoas admiram aquele atleta. Assim como ver um super-herói e ver o atleta. Exatamente. A grande maioria de nós vai ficar sentado na frente da televisão, fazer academia 2 vezes por semana, quem pode fazer, quem não faz, e ter essa vida meio sedentária nossa, porque isso é uma coisa triste, mas o corpo, a educação física, o esporte, infelizmente, numa parte considerável de nós, virou algo de elite. É algo de um grupo restrito de pessoas que se dedicam a isso como profissionais, né? Enquanto que nós deveríamos ter mais atividades, né? Aí dá saudade da Olimpíada do Coubertin, né? De pegar os melhores comuns para disputar entre os comuns, né? A gente tem super atletas, uma Olimpíada é algo fantástico, é sobre-humano. Agora, nesse momento do país, receber uma Olimpíada, você acha que isso talvez dê uma amenizada em tudo o que está acontecendo, em Lava Jato e essa parte crítica? Ou eu acho que não. Você acha que isso não mexe em nada? Eu acho assim, a Olimpíada, eu acho que ela chegou num momento muito ruim. Quando se pensou na Olimpíada no Brasil, se pensava num momento melhor. No Rio de Janeiro falido, né, economicamente, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura, no caso, decretando estado de calamidade, ela não tem como administrar os serviços básicos. A questão do Zika vírus, né, que quer queira, quer não, mancha um pouco os jogos. Tem essa questão da Rússia por causa do doping. Então, as Olimpíadas, ela aparece no caso do Brasil, que nos diz respeito, né, a nossa casa, que deveria receber a Olimpíada de uma outra forma. Ninguém pensava nisso, nessa crise econômica. Nós vimos uma época de euforia, a Copa do Mundo, quando nós conseguimos a sede da Copa e da Olimpíada, ficamos empolgadíssimos. Hoje o Brasil vai mal. A gente está num momento muito ruim. E acho que isso riscou um pouco, manchou um pouco o brilho que a Olimpíada poderia ser para os brasileiros. Inclusive como consumo mesmo, dos produtos, dos ingressos, as vendas. Nós tivemos até recentemente, uma boa parte dos ingressos não tinham sido vendidos para todos os esportes. Então isso gera uma preocupação. E acho que os brasileiros não vão esquecer Lava Jato, né? Eu acho que a situação da Lava Jato virou patrimônio dos brasileiros. Os brasileiros não vão abandonar a Lava Jato, por mais que eu acho que as Olimpíadas serão vistas, serão admiradas, né? A Olimpíada vai ser vista, vai ser admirada. A gente espera bons resultados dos brasileiros, mas a Olimpíada ela chegou num momento, eu diria que diferente, no momento em que os brasileiros estão preocupados de bolso vazio e muito preocupados com o futuro do país. E eu fico preocupado também com a Olimpíada numa estrutura que não era ideal, né? Nós temos aí uma série de lugares que ainda não estão praticamente prontos. Existe pela Prefeitura do Rio de Janeiro dizendo que está tudo pronto, mas a gente sabe que não. Alguns legados da Olimpíada não vão ficar. E nós brasileiros talvez temo que a gente fique com a conta como a da Copa do Mundo. Um monte de estádios que ainda não foi sanado. Exatamente, né? Um monte de estádios que viraram elefantes brancos. Então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas é um espetáculo, né? Vamos curtir. Acho que o brasileiro vai receber muito bem, como recebeu a Copa do Mundo. Mas a Olimpíada vem num mau momento. Falando em mau momento, existe uma preocupação muito grande com segurança também, né? Por conta dos problemas que tem no Rio de Janeiro, linha vermelha, linha amarela, mas também porque aquilo que você disse, ela vai estar sendo vista pelo mundo inteiro e a gente sabe que tem terrorismo por aí, né? Eu calculo que o terrorismo, talvez, nas Olimpíadas, como foi na Copa do Mundo, havia um pouco de temor sobre isso. E claro que a segurança no Brasil vai ter que ser acionada e o governo federal está preocupado com isso.
Eu não temeria muito um atentado terrorista nas Olimpíadas. O Brasil, diplomaticamente, é um país que é muito pouco alvo de um terrorismo internacional pela própria postura que o país tem, né? O Brasil sempre foi o país que defende a negociação, a tolerância. Nós temos dentro do país uma diversidade étnica, cultural imensa. E não há nenhum embate Exatamente. direto, né? Então, acho que o Brasil não seria um alvo objetivamente disso. Claro que, né, existem delegações que podem estar mais fragilizadas, né? Uma delegação norte-americana, por exemplo, né? Uma delegação francesa, por exemplo, né? Ou israelense, por exemplo. Mas eu acredito que as Olimpíadas vão ser tranquilas. Eu não vejo ela assim com ameaça essa do terrorismo. A grande preocupação que eu tenho é de como é que vai se administrar o cotidiano dela para a população do Rio de Janeiro, né? Como é que vai ser para os brasileiros conviver com a Olimpíada. Porque, quer queira, quer não, é um espetáculo internacional que o mundo está de olho no país, né? E num mau momento, como eu disse. Então, eu acredito que o terrorismo não, né? Nós temos os nossos terroristas domésticos, que podem ser mais problemáticos do que esse terrorismo internacional. Você fala ainda em relação à segurança do próprio Rio Do de Janeiro próprio país, mesmo. exatamente. A gente não pode esquecer que no Brasil hoje a gente tem uma violência, uma prática de violência cotidiana que é mais assustadora, por exemplo, que a violência no Oriente Médio, né? A gente tem um índice de homicídios altíssimos, os índices de violência cresceram com a crise econômica. Então eu vejo que é um ambiente muito preocupante. A crise econômica no país é um ambiente preocupante. E claro que vai se refletir também na Olimpíada, na convivência com os Jogos Olímpicos. Mas o que a gente espera é que realmente as Olimpíadas possam ser, então, o espetáculo, sim, mais voltado lá para o passado. Eu espero que sim. Seria importante, porque os brasileiros, assim como o mundo, nós estamos vendo muito um preconceito muito grande contra a imigração. A figura do estrangeiro é uma figura que está começando a ressurgir a ideia da xenofobia. Nós, brasileiros, estamos um pouco longe disso. Nós somos fruto da imigração, né? Nós somos fruto da diversidade. A miscigenação Exatamente. Está aqui, né? Nós somos fruto do encontro étnico-racial. No mundo, nós tivemos agora a Inglaterra recente, agora, né, saindo nesse final de semana, votando um plebiscito, o Reino Unido saindo da União Europeia, cuja uma das características desse voto a favor da saída do Reino Unido é a questão da imigração. É o problema que a Europa está vivendo com a presença de imigrantes constantemente vindo para a Europa à procura de sobrevivência. Nós temos conflitos e miséria espalhados em algumas regiões, na África, no Oriente Médio. Nós, brasileiros, estamos vivendo aqui, e isso é importante para nós, um contraponto de tudo isso. O Brasil sempre foi muito receptivo ao estrangeiro. Nós somos feitos por estrangeiros. As Olimpíadas, enquanto uma expressão, enquanto um símbolo, ela é uma expressão de encontro étnico, cultural e de tolerância, de convivência com as diferenças. Eu acredito que esse tem que ser o grande símbolo das Olimpíadas. Tem que responder ao mundo um pouco essa ideia de xenofobia, de aversão ao estrangeiro, que está crescendo na Europa, está crescendo em algumas comunidades extremistas, e isso tem provocado violência. Seria como mostrar que podemos ser receptivos e que todo mundo pode ser receptivo. Sim, nós temos Helena, um problema sério no mundo. A gente tem uma forma de tentar sair dos problemas do jeito mais rápido, mais imediato. Então, quando nós estamos vendo uma crise, crises que são passageiras, nós sempre queremos um bode expiatório. Haverá um culpado para os nossos problemas. E existe, tradicionalmente, em alguns países, não no Brasil, por mais que a gente já correu alguns riscos disso, de culpar a presença de um elemento étnico-racial ou de um grupo de invasores que tiram o nosso sossego e a nossa tranquilidade. Nós temos que combater essa ideia, porque nós não podemos esquecer que no mundo há uma circulação muito grande de pessoas e a própria condição de globalização econômica coloca todos nós diante de um mesmo ambiente. O mundo é de todos. Exatamente. Estamos no mesmo barco, e o barco é o planeta. Não adianta querer se fechar num reduto e achar que você vai salvar o seu reduto isolando ele. Ninguém vive isoladamente, ainda mais no mundo de hoje. E os Jogos Olímpicos são a demonstração de que nós não estamos isolados. Nós temos que respeitar as diferenças. Então, acho que a gente tem que lutar muito a favor dessa ideia, de que a diferença tem que ser respeitada. E que a tocha olímpica, que passou por vários lugares e que passa por vários momentos, e passa por vários ambientes, ela é uma forma de unir as pessoas em torno dos Jogos. Então, você tem essa questão do marketing, essa questão da expressão simbólica dos Jogos, que ela traga um pouco essa mensagem. O mundo precisa ter uma mensagem de paz e tentar combater essa resistência que a gente tem ao próximo, a quem está ao nosso lado. Isso não resolve nada. Então, tomara que os Jogos Olímpicos tragam essa convivência. É o que a gente espera. Gilson, muito Eu que obrigada agradeço. pela aula de história. Não, que isso. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço a oportunidade.